Olá, olá, meus caros. Vamos trazendo aí informações, comentários referente às falas do Abílio Santana, cruzando com as falas do Neto Cizino Bernardino, o Alisson Bernardino. Já colocamos vídeo aí do pai, do Alisson, que é o Rubens, que é esse que o Abílio disse que estava vendendo churrasquinho em Camboriú, não era o Reuel, todas outras coisas mais. Nós vamos falar sobre, precisamente, por que o próprio Abílio Santana resolveu abrir o bico, colocar a boca no trombone, falar o que falou. Sobre isso que nós vamos comentar. Vocês não acham um pouco estranho ele vir já no início desse mês, metade desse mês, na verdade, início desse ano, falando isso, às vésperas praticamente de nós termos a confirmação de quem vai pregar nos Gideões, que deve se dar aí no final desse mês ou no início do outro mês, daquela famosa lista dos pregadores. E ano que vai ter os Gideões, depois de 3 anos, sem 3 anos de pandemia e tal, sem falar que ele não tem mais o que fazer a não ser pastor. Porque não é mais deputado, né? Perdeu. Entende? Então você começa a juntar uma coisa com outra, porque será tal. Então você deu uma entrevista para um portal que gosta de polêmica e que sabia que ia repercutir bastante. Deu a própria voz para o outro lado, ele ter resposta. Inclusive, isso é que deu a problemática maior, porque se o Alisson Bernardino não abre a boca, a palavra do Abílio Santana ia ficar aí, todo mundo ia concordar, é verdade, pronto. Mas o neto do Cizino abriu a boca, acabou-se, né? Ficou dito pelo não dito. Alguém está mentindo nessa história? Segundo o Alisson, seria o Abílio Santana. Inclusive, ele chega a dizer no vídeo, falando em verdades acerca da família Bernardino e dos Gideões. E quais foram as inverdades? Que a missionária Elba estaria passando necessidade, que ele ajudaria, ou estava ajudando a mesmo. O Alisson revelou que era 10 mil que ela ganha, ou ganhava. Ela tem os bens do avô, deixado de herança. Então é uma mentira. Porque para uma pessoa para estar na necessidade, a pessoa não tem que ter nada. Não tem nem o que comer, não tem casa, está vivendo de aluguel. Não é viver ganhando de aluguel, de casa alugada. É a pessoa alugando. É a pessoa viver, morar de aluguel. Tem aquele que vive no sentido de ganhar seu salário de aluguéis. Tem muitas posses, começa a alugar. Não é esse que está pobre. Pode ser o caso da Elba. Duvido que ela não tenha algo alugado e que ela ganha no final do mês o dinheiro desse aluguel. Triste cenário é aquele que mora de aluguel. E às vezes não consegue nem pagar o aluguel direito. Não tem casa, não tem moradia. É óbvio que pro patamar deles, eles queriam muito mais. Eles queriam estar morando em Hollywood. Eles queriam, sei lá, o que for, né? O melhor dessa terra tá comendo fio de ouro. Carne banhada a ouro. É isso? Folheada a ouro. E nem o Ronaldo Fernando comeu. Eles querem comer isso. Que para eles é o bom da terra. É a promessa que Deus tem. Engraçado que a promessa que Deus tem é só com eles, né? Não é com os pobres, não. Não é com os fãs deles, não. Os fãs estão tudo pobre, tudo nas favelas, sofrendo, nas vilas, comunidades, sofrendo um monte. E eles nos carros, nas Hilux, nas Evox,
Land Rovers, Land Rover, só carrão de 200, 300 reais para cima, 1.000, tô falando, dinheiro que o pobre daria para comprar 2 casinhas aí, populares, por aí, 300 mil você compra, às vezes até 2 terrenos, às vezes uma casa com terreno e tudo completo. E eles têm esse dinheiro para comprar um carro de luxo. Então, imagina, o dinheiro que eles não têm para adquirir bens materiais, para eles sobreviver, para eles viver, para eles morarem. Por si só, essa fala do Abílio Santana já era mentirosa mesmo, que só quem não pensava um pouco para achar que eles estavam passando necessidade. Eles jamais passarão necessidade. Que nem aquele que realmente passa. Que nem Jesus passou, que nem os apóstolos passaram. Jamais, jamais. Olha, para você ter uma ideia, eu estava vendo o Instagram do Alisson Bernardino, nada contra ele, tá? Nada contra ele. Que mora em São Paulo atualmente. A mulher dele tem dinheiro para gastar até em tatuagem. Ela tem tatuagem no corpo dela. Esposa de pastor. Esse Alisson é pastor. Tem tatuagem, aquelas tatuagens pequenininhas no corpo. No braço, no pulso. Dinheiro do dízimo para colocar uma tatuagem. Ou dar oferta, alguma doação, não é? A viagem que eles fizeram, Paris, Torre Eiffel, Portugal, eu coloquei tudo no canal hoje. Entendeu? Como é que essa gente está passando necessidade, meu Deus do céu? E até o Rubens, que disse que estava vendendo churrasquinho, poxa, o filho tendo essa regalia toda, não vai ajudar o pai? Porque se eu fosse rico, meu pai pobre, ia ajudar meu pai. Pior é quando o filho é pobre, o pai às vezes tem condições, ou é rico e não ajuda o filho, né? Que é o que muito acontece. Então nem a Elba, nem o Rubens Bernardino estão passando necessidade. Quem está passando necessidade é o povo ignorante. Tem muitas coisas, não sabe o que está sucedendo. Tá? O Cezino Bernardino, fundador do Gideon Missionário, também não era pobre, não. Era bem de vida. Ele tinha aquela vida simples, mas era bem de vida. Viajou o mundo inteiro. Tinha várias casas, apartamentos em Balneário, Camboriú, e deixou de herança para os filhos. Tá? Talvez ele não fosse o grande ricão, mas da cidade era. E o povo vai, não, olha. Tiraram o quadro. Talvez seja a única verdade que o próprio Abílio Santana falou. Realmente tiraram o quadro. Ele falou outra coisa lá também. Referente a não ajudar o Reuel. Que o Reuel realmente queria mais. E não der, parece. Poxa, mas ele já tinha uma vida dos deuses ali, né, irmão? Com todo respeito, poxa. Nem todos têm a vida do Reuel, meu. Nem todos. Trocando de carro como se troca de roupa todo mês? Ou a cada 3 meses, uma coisa assim? Eu creio que até uma fake news, o que o Abílio Santana disse, foi o motivo que ele perdeu a eleição. Por ter dado lá um mandado de prisão para alguém. Exatamente, porque ele fez uma injustiça. Ainda que tenha crime no meu modo de ver, porque não deveria fazer extorsão alguma. Mas que ele lá andou fazendo alguma coisa errada com aquela jovem ou com outra jovem, ele fez sim. Ele pode enganar os outros, mas enganar a si mesmo ele não consegue. E muito menos a Deus. Referente aos Gideões, ser um lixo, ser uma porcaria, não sei, não prestar, porque na época do Cizino era bom, não sei o quê, não sei o quê. Olha, já temos relatos por aí, inclusive do saudoso pastor Moabel, que os Gideões não era tudo isso aí.
como muitos falam, desde o início. Então, essa história já deu, né? O Abílio, sabe o que ele quis fazer? Ele quis aparecer com mentiras ou meias verdades na mídia. Quantos canais estão falando dele nesse exato momento? Só dá ele, joga no Google Abílio Santana a repercussão daquela entrevista. Eu aqui no meu canal já fiz o quê? Uns mais de 10 vídeos sobre o caso. E eu mal falava de Abílio Santana aqui, eu só me lembro que eu falei em 2, 3 vídeos sobre a suposta filha que ele teve fora do casamento. Entendeu? Então ele conseguiu o que ele queria. E geralmente se consegue o que a gente quer, às vezes com mentira. É assim. Agora, se ele viesse e falasse realmente como são as coisas, que a família Bernardino tinha, assim, os seus privilégios, ok? Ele falou alguma verdade também quando ele diz assim que pagava lá para pregar, aquelas pregações patrocinadas, isso é verdade. Se pagava para cantar, para pregar. Isso eu não vou dizer que ele foi mentiroso, não. Mas nessa outra parte de dizer ali que a família estava necessitada, que deixar de lado, isso aí não é verdade. Propriamente por conta do que o próprio Neto disse, entendeu? Como eu até disse no início dessa live, se o Neto não falasse nada, ficava por isso aí. Cátia Alves está aí, né? Paz, boa noite, boa tarde. É uma piada de péssimo gosto. Uma piada igual a live anterior, acho que a Cátia não estava na live anterior. Eu fiz 2 lives, essa é a segunda. Em breve eu vou fazer live aí, ver se eu consigo primeiro com o celular, fazer a live que aparece eu, mesmo no modo meio errado. Eu estava na live anterior e parece piada, não apareceu uma fanática da Santa do Cabelo Branco dizendo que não conhecia ela e que tinha prova e queria me vender. Olha a corrupta, mulher corrupta, queria me vender provas de um suposto envolvimento com entorpecente de um sujeito que vai entregar nas mãos do Fuxico Gordo. Vamos aguardar aí essa sabe? É a pessoa mentirosa dizendo que não amava. Assisti no gravado a live, mas eu digo a live da IPDA, estava escrito Davi Miranda Neto. Eu acho que não sei se eu fiz outra hoje. Ontem eu fiz também uma ou duas. Então, é uma piada em si também, uma fake news. Entendeu? Tudo em nome do fanatismo. E sabe o que acontece? Assistiu? Então tá bom. O que acontece? Esses camaradas sabem que existem os fãs, então ele falando qualquer coisa, jogando ventilador é bom, seja por fã que for. Por exemplo, aquele que é fã do Reuel vai dizer, é isso aí, Abílio Santana tá falando a verdade, tá, é a voz do Reuel aí. Inclusive, veio fãs aqui do Reuel me atacar. Teve uma que disse assim, isso não é da sua conta, porque eu falei que ele estava curtindo a vida, não sei aonde. Entendeu? Já no outro vídeo, ela foi lá elogiar. O pastor Reuel, ele orou por mim, eu fui curado. E daí que você foi curada, minha querida? Dom é dom, dom não salva. Bobear meu cachorrinho top, ora por você e você é curada. Bobear ter mais fé do que multipastor. Por aí. Não vou dizer que o pastor Reuel é totalmente errado. Eu tenho uma vida assim que eu, por exemplo, se ele fosse um pouco mais pobre, eu até me daria bem com ele. Eu não vejo ele ser um cara assim meio chato, ele é meio, sei lá, é meio estranho, né? Mas ele parece ser uma gente boa assim no dia a dia. Mas o camarada é avarento, poxa. O cara só pensa em dinheiro. Tanto é que ele mentiu o nome de Deus, dizendo que Deus revelou que tinha 1.000 pessoas para dar mil reais naqueles gideões. Ele disse que Deus revelou para ele. E eu fiz um vídeo no canal, já coloquei, fiz um vídeo no canal. Era os 5 escândalos do Reuel. Me deram direito autoral em 2 vídeos que tinha ali, que comprovava. Era a parte dessa profecia e a parte daquela profecia do Cabo da Ciúma.
Aí foi cortado o vídeo. O vídeo, na realidade, que está lá, que você vê, é 6 minutos, na realidade era 15. Eu tive que remover para o vídeo subir. Porque o YouTube disse, não, é direito autoral dos Gideões, é direito autoral de sei de quem, eu tive que remover. Tá? Mas se eu pudesse mostrar ali, vocês iam ver que ele foi desmascarado por aquele senhor da profecia, porque disse que Deus revelou para ele no chuveiro em casa. E tinha 1.000 pessoas que ia dar R$1.000. 1.000 vezes 1.000 não dá 1 milhão? Não é isso? Você que é bom de matemática, dá 1 milhão, né? Pô, eu queria 1 milhão ali. E já disse que tinha 3 pessoas que Deus já tinha tocado e que essa pessoa e as restantes não iam dormir. Porque o Espírito de Deus ia tocar, o olho ia tocar para dar. Olha, usando o nome de Deus, dizendo que Deus é avarento, dizendo que Deus é ganancioso, que nem eles. Que Deus precisa de bens dessa terra para ser Deus. Também assistiu esse? Tá bom. Eu gosto desse vídeo aí. Dá 1 milhão. Sim, 1 milhão. 1 milhão, né? 1 milhão, uma espiga de milhão. 1 milhão grande, uma espiga de milho grande. Então, meus caros, é complicado. É complicado. Eu tô até bravo aqui já. Então, como eu estava falando sobre o Reuel aí, e o Abílio Santana, por que o Abílio Santana falou ou mentiu teoricamente, de acordo com a fala do Alisson Tamir? Porque ele quer estar na evidência. E ele, como eu estava dizendo, ele sabe que existe fã. Tem um fã lá do Reuel, tem um fã dos Gideões, tem um fã do Abílio Santana mesmo, e já vieram aí dizer que é fofoca, dizer que eles disseram que o Chico gospel do diabo. Aí eu disse para a resposta para um assim, então o Abílio Santana foi conceder uma entrevista para o diabo gospel. Né? Olha o Abílio Santana concedendo entrevista para o diabo, porque ele foi lá, né? Se aliou ao diabo para dar entrevista, para dar essa repercussão toda, para o nome dele estar em evidência, para ele ter agenda, talvez até para o povo falar muito dele e convencer os Gideões, a liderança dos Gideões, a colocar ele nos Gideões de agora. Eu acho que ele quer isso também, essa repercussão toda, que dê para que o nome dele esteja na lista. Por isso que ele disse, eu acho que não vão me chamar, e se chamar eu não vou, duvido que não vai. Chamaram ele em 2019 e essa liderança aí, do Zilmar Miguel, do Silas Souza, ele foi. Você acha que se ele chamar, ô irmão, vem pregar aqui, o irmão já tem tradição aqui, vem pastor, ele não vai? Vai sim, ô Abílio Santana, tu vai sim, rapaz. Tu vai dar o braço a torcer, sim, é que tu queres. Talvez você está com medo é que não vá ser chamado, por isso essa repercussão e essa defesa do réu. E se não for isso, é no mínimo só para estar na crista da onda. Se não consegue agenda com os Gideões, vai conceder agenda com outros eventos que são contra os Gideões ou que são concorrentes aos Gideões, ou vai conseguir alguma chance com a patotinha ligada ao Reuel, que não é só no Brasil, é fora do Brasil, parece nos Estados Unidos, em outros lugares também. É assim, é tudo um jogo de interesse. Às vezes a gente está aqui comentando algumas coisas, eu fico pensando, que eu sou uma pessoa que questiono muito, o que é que está por trás de tudo isso? Por exemplo, tem gente que já trabalha de uma maneira sistemática, já bem antenada, bem planejada, tipo assim, amanhã eu vou falar sobre um assunto que vai dar uma repercussão danada. Amanhã eu vou postar alguma coisa que vai dar aquilo. Para estar em evidência. Tem gente que faz isso. Para querer aparecer, apareceu bem aparecido, exatamente. O desaparecido apareceu. Eu estava fazendo a live lá, daquela calça lá da moça do Davi Miranda Neto. Eu nem ia fazer. Mas sabe o que eu fiz? Porque o portal lá, o Fuxico, já estava fazendo a matéria lá. Estava fazendo a matéria lá, o Fuxico. Era calça, aí eles inventam, que lá também é tudo para inventar. Eles colocam o nome do rapaz errado, depois inventam lá, que deu um burburinho, estão tudo doido. Quem tá doido são os fanáticos da Leia. Mas ninguém que tá doido, né? Eu conheço muita gente que ama o Davizinho, que aparece aqui no canal aí, que é da IPDA, que ama a Débora, que ama o Lorival. Então, depende do fã. Depende do ídolo, melhor dizendo. E eles colocaram lá, disseram, vou fazer um videozinho, mas já pensando que ia dar problema. Tanto é que eu já nem vi tantos comentários, mesmo assim, ainda fui me estressar com uma.
Eu nem gosto de falar muito, né? Mas eu vou falar da doutrina, acho que é interessante falar isso aí, que eu já falei da outra vez, tal, e não tá mais o vídeo aqui. Pode ser que eles se postaram isso, não sei quando foi a postagem, não está mais no Instagram, porque eles postam quando ele vê repercussão negativa, geralmente esses da IPDA, eles acabam removendo o vídeo ou a postagem. Mas também já foi de alguma maneira assim, já planejada. Sim. Para que alguém comente, para que alguém tá aí, se discuta, tal. E é o que eu vejo também desse canto aí, tá? São hipócritas, sim, são hipócritas. O que tem de hipócrita, a hipocrisia reina, reina, reina. A mulher, por exemplo, que estava aí com um perfil fake, talvez é um homem, talvez é uma mulher, ou é ela mesmo, da outra live que eu estou citando aqui, olha só a hipocrisia dela. Ela defende uma santa porque ela ama a santa. Tudo bem ela amar, não tem problema. Você amar a Bíblia Santana não tem problema, não. Você gostar do Gideon não tem problema. Você gostar do Real não tem problema. O problema é a hipocrisia. O que é hipocrisia? É pregar uma coisa e viver outra. Ah, eu prego contra a mentira. Meu ídolo mentiu, eu estou lá defendendo a mentira dele. Então você é um hipócrita. Entendeu? Ela veio aqui dizendo que não conhecia a santa. Depois eu fui tocando aqui, dando umas barretadas, até que ela se revelou. Ai, a minha linda. Ai, a minha coisa. Não conhece a santa. Olha a mentira. Mentindo para defender a santa. E tem gente que mente para defender o ídolo. Eu não aguento isso aí, não, as coisas. Eu não aguento. Eu não sou mentiroso, poxa. Onde que eu menti aí? Né? É. Eu procuro não mentir. E se minto, às vezes sem querer, eu vou lá, olha, acho que eu errei, eu acho que eu fiz isso, acho que eu fiz aquilo. Perdoe e tal. Então, isso, sinceramente, tem muita gente que a mente dele tem que ser estudada pela NASA. Eu vou brincar assim, que isso aí é o que comumente muitos dizem. Porque não dá para entender, meu Deus do céu. A defesa é incondicional de um erro. Eles defendem o ídolo e são contrários à palavra. Entendeu? É uma inversão, uma brigaçada. Tem gente que, por exemplo, tem um coração tenebroso, ruim, contra muitos. Tá? Porque assim, ó, veja bem, que eu penso, digamos, aconteceu esse caso aí, que acontecesse mais grave até. O Abílio, o Léo Dias disse lá que ele tem uma filha fora do casamento. Jornalista, não é, eu não estou inventando nada. Entrevistou até a suposta amante. E que ela disse que ele reconheceu a filha nos bastidores, mas não registrou ainda. Isso notícia de 2020, 2021, já faz também tempo, né? Vai saber se já não registrou. Tá. Digamos que o Reuel, nós não tivemos nada contra o Reuel nesse sentido, mas digamos que ele também cometeu esse adultério. Aí vem um que é fã do Abílio, o outro que é fã do Reuel. Eles não, vamos dizer assim, são amigos, e só ficam se bicando. O fã do Abílio vai dizer, se o outro lá do Reuel falar, o Abílio adulterou. Quem és tu para falar? Fica quieto aí, tem nada para falar, o Abílio é um homem de Deus e tal e tal. E ainda fica criticando o Reuel, que às vezes é um boato, não é verdade que ele fez isso. Estou dizendo no campo hipotético. Ou ele está lá bebendo uma Itaipava. Vamos colocar a realidade, então. Vamos tirar do campo hipotético e vamos colocar o fato. Que o outro lá tem a notícia de uma filha fora do casamento e o Reuel da Itaipava. O do Abílio Santana diz, o Reuel é um mundano, um carnudo, só fica bebendo cerveja. O outro vai lá e diz assim, mas o teu adulterou, não importa, ele é santo, isso é mentira, é calúnia. Qual é o pior pecado? É beber uma cerveja, desde que não esteja embriagado, ou não se embriague, ou adulterar e ter uma filha fora do casamento? Hã? Qual é o pior pecado, meus caros? É nesse sentido que a gente tem que analisar. Agora, por exemplo, se o camarada diz assim, não, o Reuel está errado porque bebeu e deu escândalo, embriagou, e o Abílio Santana também está errado porque adulterou, está certo. Ele foi certo, não foi hipócrita.
Ou se ele não criticou nenhum dos dois, também não foi hipócrita. Agora, tomar partido para um, para defender um e criticar o outro, sendo que os dois estão errados, aí é errado, meus caros. E é o que eles fazem, por exemplo, lá na Santa, lá. Não, é mentira, ela nunca furunfou com ninguém. O pervertido é aquele lá que anda lá, né? Aquela coisa toda. Eu, sinceramente, eu fiquei até, assim, admirado com uns camaradas por aí, não quero citar nome, porque às vezes quando eu cito nome dá muita contenda, não quero mais contenda para mim, não. Mas naquele caso lá, o camarada tá batendo lá de firme contra o mundano da vizinha, que é da vizinha, um carnudo mundano, tá certo, tá? Ele acredita naquilo, tudo bem. Mas quando era para ele dizer que ela era uma mundana, uma carnuda, uma adúltera, uma coisa, ele ficou quieto. Porque ele é defensor dessa doutrina. Disse, dois pesos, duas medidas. Que belo cristão. Parabéns para ti, ó. Parabéns. Pá, arrasou. Cara, aquilo me deu um nojo, que na época até citei o nome desse sujeito. Acho que eu devo ter tirado o vídeo depois, porque eu falo na hora assim, tem que falar, eu falo. Entendeu? Eu disse, interessante, né? Aliás, não foi só um, foram vários que fizeram assim. E principalmente um aí com um canal grandão aí, que diz que é pastor e não é pastor porcaria nenhuma. Era um obreiro igual eu. Aí PDA não se use o pastor antes de ser diácono e presbítero. Nunca foi diácono, nunca foi nada, como é que ele pode ser pastor? Enfim, esses mentirosos aí da internet, eu tenho nojo desses camaradas, sinceramente. Eu já tenho nojo, às vezes eu levo até pro pessoal nessa parte. Não no pessoal no sentido de fazer mal pra pessoa, mas no sentido de não querer nem saber dessa pessoa. Pô, o cara é um mentiroso, meu. Ele é mentiroso. Pra ganhar dinheiro no YouTube. Deu. Você vê a outra da live aqui anterior também, pedindo dinheiro aqui para ela acha que eu trabalho com corrupção para denunciar. Ela acha que as denúncias que me vieram eu comprei, né? Ou ela acha que eu cobrei para fazer alguma coisa em outros canais, por exemplo, que eu fui conceder entrevista. Eu não trabalho com dinheiro, não. Eu trabalho com sinceridade. Tá bom? É assim que eu trabalho. Eu não sou avarento. Agora, só que eu vou falar se eu tiver prova também, né? Se não tiver prova, eu não vou falar porcaria nenhuma, não. A gente fala com prova já dá problema. Seja o que for. Mas voltando. Então, na minha opinião, o Abílio Santana falou para estar na crista da onda, para estar essa repercussão, para dar essa repercussão toda, para dar essa problemática toda aí. Um falando aqui, outro falando lá. Mexe com os fãs do Reuel, mexe com os fãs de Gideon, mexe com os fãs do Abílio, mexe com fãs, sei lá de quem, talvez vai saber se não tem também o Alisson Bernardino. Faz fuzuê, ele ganha talvez mais inscritos, mais seguidores, mais gente vai acompanhar ele. Eu não conhecia tanto. É aquela expressão que diz: não importa se fale bem ou mal, o importante é que estejam falando de mim. Eu não consigo ficar sem alguém falando de mim. Mais ou menos assim que funciona. Tá? Vamos também ser claro, algumas coisas, vamos dizer assim, vamos ser franco, na minha opinião. 50% estou dizendo, daquela parte, tá? Não sei das outras, da parte que ele fala dos judeus. Vamos colocar aí, 50% ele falou verdade e 50% não foi verdade. Vamos colocar aí, vamos dar essa benesse para ele. Falou alguma verdade, sim, não vamos dizer que não. Mas falou muitas mentiras, inclusive com base na fala do próprio Bernardino Neto, que depois ele pediu até direito de resposta lá pro Fuxicão, tá? Claro, cara. Por que ele não comentou isso mais tempo, só agora que perdeu a eleição? Por que ele não comentou isso? Que essa coisa já é velha, tá? Lá, deixa eu ver, na época da pandemia. Que eu saiba essa do churrasquinho, eu até posso dar uma olhada. Próximo aqui, eu tô bem bom, né? Próximo. Até essa coisa do churrasquinho aí, do Rubens, deve ter dado o próprio Fuxico Gospel. Isso já é antigo também. Por que ele não falou na época?
Ó, vaza, filho. Vamos ver aqui tomando a cerveja. Lenta aí de moto aqui, vamos lá. Marajá, entrega. Filho de Cezino Bernardino, vamos ver. Atualmente na cara dura, a real entrega Gideões. Eu me lembro que isso foi falado, ou foi no meu canal, assim, nos comentários. Olha, essa história deve ser antiga, de 2019, 2020, por aí. Eu nem tem mais essa reportagem, não estou encontrando. Não estou encontrando. Mas me lembro que alguma coisa saiu, sim. Entendeu? E por que ele não falou naquele momento? Por que ele não concedeu uma entrevista naquele momento? Porque estava como deputado federal. Estava ocupado lá com Brasília, ganhando quase 40 mil reais. Agora ele não tem mais 40 mil reais para manter aquele status que ele tinha. Então ele tem que criar alguma polêmica para estar em evidência, ser chamado, ser ajudado. Às vezes até para ameaçar, dizer, olha, fica quieto aí, me arranja uma agenda aqui, porque senão eu conto teus podres. Não revela aqui. Às vezes é isso também. Para chamar os antigos amigos, ô, amigo, quanto tempo, você apareceu, vem cá, meu amigão, vem cá na nossa igreja. Tudo isso. Acho que foi 2021, Bruno, o problema do Reuel com o churrasco. Pois é. Será que eu não falei no canal, não? Acho que eu não falei. Talvez eu tenha falado indiretamente. Indiretamente. Tipo assim, tô numa live, vou lá na live e falo. Mas eu me recordo que eu falei disso aí. Com toda certeza eu falei. Tá bom? Então é isso. A minha opinião referente a essa questão, essa polêmica do Abel Santana. Que já foi polêmico, para você ter uma ideia. Na época que ele estava sendo candidato a deputado. Ele criou a polêmica para ganhar. Ganhou. Em questão dos homossexuais, brigou lá com não sei quem. Brigou com o Sargento Isidoro também um dado momento. Brigou com o Cabo da Ciolo. E, enfim. Recentemente a briga que ele está batendo nem era ele. Eram as mulheres contra ele. Teve essa aí que disse que ele tinha uma filha fora do casamento. E teve a outra lá que disse que, né? Nem posso falar a palavra aqui, vocês sabem, que ele desvirginou ela. Vamos colocar assim essa palavra. Desvirginou ela. Entendeu? Veja bem, em 2018 ele estava à caça de treta. Já como deputado, a treta veio a ele. E provavelmente ele tem que pagar pensão, tem que pagar coisa aí que a gente não sabe. Por isso que ele está desesperado falando essas coisas por aí. É uma possibilidade, tá bom? Eu só acho assim que se o Abílio me escuta aqui, os parentes dele escutam, por que vocês não são um pouquinho verdadeiros? Por que vocês não revelam, se não tudo, um pouco da verdade? Se você tem filha fora do casamento, Abílio Santana, revela, não, eu sou pai mesmo. Talvez assim o povo vai ter dó e vai até te ajudar para pagar a pensão no seu caso. Vou te ajudar, meu cara. Para que tanta mentira? Por que você vive tanto nessa fantasia? Quer dar uma de verdadeiro? Falando de Deus é podre, mas você também é que é o sujo falando do mal lavado, meu? Será que você não é um daqueles que o Cisino disse que vinha com um bafo de uísque pregar em cima do púlpito? E tem um vídeo seu aí bebendo, né? Será que você não é aquele que disse que pagava cantoras para furunfar? Ou melhor dizendo, trocava, fazia um escambo. As cantoras vinham cantar em troca de furunfar, de teste de sofá, no caso? Então como é que a pessoa pode ter moral para falar de um evento se ela, tudo que indica e o pessoal fala, fez uma trilha de escândalos por aí. Num evento, inclusive, num evento.
O povo gosta de mentira, é isso aí. Se eles serem verdadeiros nos cofres, entra pouco dinheiro. Eu tenho essa fé de falar a verdade que vou ganhar dinheiro, mas na realidade eu vejo aqui pelo YouTube, eu não ganho, né? Se eu fosse mentiroso, eu ganhava. Eu ganho paulada aqui, é brigaçada, é contentarada, essas coisas todas. Um exemplo. Estou falando isso aqui para pedir nada para ninguém. E eles é a mesma coisa. Eu acho que no fundo eles sabem. Eu fico pensando. Tem gente que fala aí que é a verdade, mas não dá para ser verdadeiro o tempo todo. É a verdade não dá dinheiro, não. É a mentira que dá dinheiro. É fake news que dá dinheiro. Você vê, aquele cara, aquele Sandro Rocha, que você falou numa live aí, ele é muito falado na live do irmão Eric, o cara tem uma igreja aqui no lado da minha casa. Ele tá aqui, tem vez que ele tá aqui. Uma vez eu vi uma voz parecida, depois que eu fui saber que era ele. Senão eu tinha filmado, depois desapareceu. Até agora não apareceu aqui. Ele tem uma igreja aqui, meu. Foi ele que inventou que o Lula tá morto. Existe um sósia do Lula governando Brasília. O cara com essa mentira ganhou 500 mil inscritos. Quase isso. Fora o que não ganhou, que eu não sei, lá no Instagram, nas outras redes sociais. E é da mesma cidade que eu resido, poxa. Não é que ele seja, ele é do Paraná, me parece, mas ele estava morando por aqui, por Santa Catarina. E eu, com a verdade, estou aqui nessa sofrência, vamos colocar assim, de 5 anos, o canal patina, leva daqui, leva de lá, muitas pregações de verdadeiras, base na palavra não sobe, aquela coisa toda, entendeu? E o camarada veio com mentira em nome de Deus. Na mesma cidade, o cara já ganhou eu. E eu só fui saber porque teve uma reportagem dizendo, olha, YouTube de São João. Esse YouTube de São João, peraí. Mas esse cara não era do Paraná? Tava por aqui, meu. É a prova aí, que mentir dá dinheiro. E até para criar polêmica, claro. Você mente numa entrevista, você mente em algo aí para criar uma treta, E que pode ter sido que ocorreu com o próprio Abílio. Vou dar uma exagerada aqui, nem vou dizer que é mentira que ele falou. Vou dizer, eu vou dar uma exagerada aqui. Vai dar repercussão. É mitomaníaco. Esse Sandrão aí é mitomaníaco. É o Sandrão lá a mulher da Suzana Van Richthofen, que foi a Suzana solta recentemente. Ela tinha uma namorada alérgica lá, que diz que era até a mesma da outra que foi presa, da Elisa Matsunaka. O Sandrão, é o Sandrão, aquele Sandrão lá que namorou as duas lá dentro da cadeia. É o Sandrão, não. Não, olha, sério, se a gente não brincar, a gente infarta, a gente se incomoda, porque é tanta coisa que a gente vê de errado. Às vezes, assim, eu saio, vou caminhar, eu quero saber de nada, porque eu tô cansado de tanta mentira. Esse mundo parece que é só mentira, meu. E me vem aquela tradução da música do Zé Ramalho, que ele canta Bob Dylan, não me recordo qual é a versão em português, mas diz assim, o nome da música, fácil, mas na letra diz assim, a verdade desse mundo veio de uma grande mentira. E a gente aplicar isso pro dia a dia aquilo que é dito como uma verdade absoluta e irrefutável é uma grande mentira. E que está dando lucro. E ninguém questiona porque está dando lucro, poxa. Por que não se questiona os erros da Igreja Católica? Porque a Igreja Católica é uma das poderosas desse mundo. Segunda, terceira maior potência desse mundo. Por que não se questiona tanto os erros das igrejas evangélicas, muitas delas famosas? Essas famosas. Porque vai ter problema na justiça, porque eles têm dinheiro. Que o certo é ser favorável a eles. Por que não se questiona muito dessa sã doutrina hipócrita de fariseu? Porque questionar é a mesma coisa que perder dinheiro. Tem que dizer que é santo. Tem que inventar que viu um anjo, um passarinho de ouro. Tem que inventar que viu Jesus, que viu bandeja, que viu o cacete, né? Viu aquela coisa toda lá. Viu o cacete do ratinho. Tem que inventar. É uma inversão de valores tremenda. Uma doideira, exatamente. Para você parar para analisar, você pira. A mentira virou verdade.
E eu me lembro do profeta Isaías nisso. Isaías 5:20. Chama o mal de bem e o bem de mal. Entendeu? Se você não é da pacotinha A, danou-se. Não, você tem que. Então você está vendo na sua cara que é mentira, mas meu Deus, eu não posso dizer que isso aqui é uma verdade. Não, você tem que dizer que é uma verdade, senão você perde o seu emprego. Você tem que dizer que é uma verdade, senão você vai morrer na miséria. Você tem que dizer que é verdade, porque senão você não vai ser bem sucedido na terra. Você sabia que tem na lei, não me recordo mais da expressão, mas pode servir como excludente de ilicitude. Acho que é até obedecer, assim, vou dizer no popular, obedecer uma ordem. Por exemplo, o teu patrão diz que você tem que matar alguém. Se você não matar alguém, você vai perder o seu emprego, ainda que seja ilícito aquilo. Se você fizer, pode ter uma benesse, porque o patrão forçou você a fazer aquilo. Ou o patrão mandou você mentir. Você tem que mentir. Você não vai ser penalizado, porque senão você perderia o seu emprego. Entende? Me parece que é o que acontece dentro das igrejas, lamentavelmente. Se o patrão, o líder religioso, diz assim, você tem que mentir, rapaz, você tem que dar revelação, ok? Disseram para mim, você tem que dar revelação, meu. Você tem que pregar a teologia da prosperidade. É assim que funciona. Essa coisa de oração aí é balela. Essa coisa de doutrina é balela. Entendeu? É o que dá dinheiro. Por que o Reuel foi dizer que Deus disse que tinha 1.000 pessoas que iam dar R$1.000? Porque se ele não dissesse, não aparecia dinheiro naquela noite, naquele dia para igreja ou para ele. Meu. Às vezes já mentindo não aparece. Imagina se não mentisse. E outra, é falta de fé, claro. Se tivesse fé mesmo, Deus ia prover todas as coisas. Mas eles não têm. Confiam na sua própria força, que a mentira dá o que eles querem. Enfim. É triste e lamentável a gente ver esse mundo. Gosto da situação como ele está. Às vezes, sinceramente, eu tenho até um desânimo de estar falando desse mundo. Não gosto porque a gente sabe tanta mentira, tanta coisa errada tem nesse mundo. E a gente tenta ensinar, porque a gente pensa, coitadinha, essa pessoa, essa irmã, esse irmão não sabe o que está sucedendo. Eu quero explicar um pouquinho para ela. Mas às vezes ela nem me deixa, porque ela já vai me cortando, já vai me chamando de demoniado e tudo aquilo, tudo. Eu já fico revoltado com isso, aí acho que não vale a pena perder esse meu tempo. É porque eu não vou mudar a cabeça de ninguém, né? Mas como eu quero falar a verdade para as pessoas, como eu busco de alguma forma ajudar as pessoas nesse sentido, para elas abrir as vossas cabeças, para abrir a cabeça, para elas pensar um pouquinho, enquanto elas estão caminhando em vão, debalde, para o lado errado, achando que está indo para o lado certo. São como os bois que não sabem para onde vão, são levados, guiados ao matador sem saber que vão para lá. Muitos deles são assim. Só que nem aquele pessoal de Nínive que não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Outros não conseguem admitir a verdade e preferem continuar na mentira. Tem esses casos também, mas muitos estão lá na cegueira mesmo, na ignorância. E até ele se libertar daquilo demora. Sim, eles mentem para ajudar Jesus. Jesus precisa de mentira, por exemplo. Eles mentem na revelação para agradar uma alma, para a alma estar dentro da igreja, porque ganhou uma alma para Jesus, com base em mentira. Você sabia disso? Eu falo a verdade. Quantas coisas que eu já vi, quantas vezes que eu já vi, profeta profetizando mentira, revelando mentira, porque a alma veio para a igreja só por causa da revelação. Então, ele vai mentir para que a alma continue ali, inclusive dando dinheiro. Obviamente, também tem isso. Mas para dizer, não, está na igreja. Eu ganhei ele aqui para Jesus, é de Jesus. Ganhou para Jesus com base em mentira, meu. Não foi com a verdade de Cristo? É isso, meus caros. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o vídeo no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.